Olá, crianças, tudo bom? Vamos para mais uma aula de hoje falando sobre os animais. Então, vamos estudar ciências. Esse tema é tão legal, né? Falando de animais, né? Como eles são importantes também nas nossas vidas, né? Quem não gostaria de ter um animalzinho de estimação para cuidar dele em casa? Um cachorrinho, um gatinho, né? É tão bom, faz companhia pra gente quando a gente se sente meio sozinho. Então, eles são muito importantes. Mas eles também precisam de muitos cuidados. A gente precisa saber cuidar deles porque eles são seres vivos e dependem da gente para muitas coisas, certo? Então, o conteúdo está na página 131 a 135 e as atividades está na página 136. Vamos lá. Os animais. Os animais são seres vivos, por isso são formados por células que desempenham funções vitais. Existem inúmeras espécies de animais no planeta. Para estudá-las, é preciso agrupar as que apresentam as mesmas características. Então, assim, você já tem conhecimento, né, de que existem muitos animais no planeta. Muitos mesmos. Tanto aqueles que a gente pode criar em nossas casas, que são aqueles que a gente pode ter como animaizinhos de estimação, como aqueles que vivem nas florestas e são silvestres, que a gente não pode ter em nossas casas. Eles precisam estar no ambiente deles para sobreviverem, né? Então, assim, são inúmeros os animais no planeta. E aí, para estudar eles, a gente precisa agrupar, né, a todos aqueles que têm as mesmas características para ficar mais fácil o nosso estudo. Assim, alguns critérios de classificação são observados para determinar a qual grupo uma espécie pertence. Um critério de avaliação é o habitat. O que é o habitat? É o lugar onde o animal vive. É aquele ambiente adaptado para ele. Ali onde ele vai se sentir melhor, de acordo com as suas características, né? Para que não seja um lugar que vale fazer mal. Então, tem animais que vivem na terra, na água e no ar. No ambiente natural, podemos encontrar inúmeras espécies como cobras, pássaros, insetos, roedores, esquilos, sapos, entre outros. Então, aí nós temos aí, né? A tia Jane colocou aí as imagens de alguns animais, né? Então, os pássaros, né? O esquilo, o sapo, tem aí os roedores. Tem a joaninha, né, que é também um outro inseto, né, então cada animalzinho desse que a gente está vendo tem as suas características e eles precisam estar nos seus lugares adaptados, né, porque assim, o que eles precisam tem que estar ali naquele ambiente, porque senão eles vão sofrer. Quando o animal está em seu habitat, ele está adaptado às condições do ambiente, como luz, alimento, abrigo e água. Para melhor estudar as várias espécies de animais, devemos considerar alguns critérios para determinar a qual grupo uma espécie pertence. O habitat, a alimentação, a locomoção e etc. De acordo com a convivência com o homem, podemos classificar os animais em domésticos, são aqueles que já estão acostumados a viver perto das pessoas, ou seja, são criados pelo homem como animais de estimação. Foi como a tia já começou a falar no início da aula, né? São aqueles que a gente pode ter em nossas casas, né? Que a gente pode, então, cuidar deles. Ali a gente vai se preocupar com a alimentação, com a higiene do animal, né? Com os cuidados, né, dele para que eles não fiquem doentes, né? Vacinar os animais, né? Passear com eles, ver do que eles precisam. Porque eles são animais, são seres vivos, então eles precisam do que a gente precisa. Precisam também de carinho, de atenção, né? Precisam de tudo que um ser vivo precisa. Então, não adianta assim, nós termos um animalzinho em casa e isolar o animal, deixar ele sozinho, não passear com eles, porque aí eles vão sofrer também. Alguns animais domésticos. Então, a tia Giane colocou alguns exemplos, como o gato, o cachorro, a galinha. Então, o gatinho pode ser criado, né, dentro de casa, com a família, né, tendo os cuidados necessários. O cachorro também, tendo seus cuidados necessários. A galinha também. Então, eles devem ser bem tratados e receber cuidados específicos, pois podem transmitir doenças para o homem. Então, é importante que as pessoas que estejam criando animais em casa, que sejam domésticos, se preocupem com a questão da saúde do animal.
vaciná-los, né, na sua época certa, se preocupar se eles pegaram algum tipo de doença, se eles estão com os pelos assim bem tratados, né, se apareceu algum tipo de feridinha, né, na pele deles. Então tá observando constantemente, todos os dias, para ver se ele está bem. Os silvestres vivem afastados do homem, dificilmente aparecem nas cidades. No entanto, existem algumas espécies em zoológicos onde devem ser bem tratados. Então aí a tia trouxe alguns exemplos de animais silvestres, que é, por exemplo, a arara, que está em grande extinção, ou seja, estão desaparecendo, né, do ambiente deles, o mico-leão dourado e o tigre. O que seria extinção? É uma palavrinha que a gente está ouvindo falar muito ultimamente. São animais que estão desaparecendo, que as suas espécies estão se acabando, porque o homem está destruindo, de certa forma, exercendo a matança, digamos assim, dos animais, né? Para alguma necessidade, para obter algum lucro ou algum interesse. Então, estão usando os animais de forma irresponsável, muitas vezes, ou inconsciente. E aí os animais que precisariam se reproduzir em mais quantidade, né, eles não estão conseguindo, porque as espécies estão diminuindo a cada dia, certo? Muitos animais silvestres foram tirados da natureza e reagem à presença do ser humano, por isso têm dificuldades para crescer e se reproduzir porque estão em cativeiro. Isso significa dizer que não devemos tirar os animais de seu ambiente. Os silvestres, por exemplo, porque se tirarmos aquele animal que é da natureza, que são silvestres, eles não estão adaptados a morarem em ambientes residencial. Então, eles reagem à presença do ser humano. Muitas vezes eles ficam estressados, eles adoecem e até morrem, né? Porque eles têm dificuldades para crescer e se reproduzir naquele lugar. Porque eles não conseguem viver presos em algum ambiente, né? Os animais vertebrados, agora, são aqueles que têm coluna vertebral e um esqueleto interno formado por ossos ou cartilagens. Exemplo da galinha, do macaco, do peixe, do sapo e do ser humano. Esse grupo de animais tem características diferentes e podem ser divididos em 5 grupos. Então, os animais podem ser divididos em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. A gente vai ver a classificação de cada um deles. Classificação dos animais vertebrados. Então, vamos aos mamíferos. São animais vertebrados que respiram por pulmões. Geralmente têm o corpo coberto de pelos e possuem glândulas mamárias para que os filhotes mamem quando pequenos. Tem também as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, e as glândulas sebáceas, que produzem a oleosidade da pele e que envolve os pelos. No exemplo dos cachorros, dos gatos, dos porcos, etc. As aves são animais vertebrados que possuem o corpo coberto de penas e, em sua maioria, voam. Possuem apenas 2 patas, não têm boca nem dentes, mas têm bico e respiram por pulmões. Exemplo, os pássaros. Répteis são animais vertebrados que geralmente vivem na terra e se rastejam. Eles são ovíparos, ou seja, põem ovos. Tem o corpo com escamas, carapaças ou placas duras, compostos de queratina, a mesma proteína presente na nossa pele, pelos, cabelos e nas penas das aves. Exemplo, jacaré, lagartixa e tartaruga. Alguns répteis vivem na terra, mas muitos vivem na água. Sua respiração é feita através dos pulmões. Põem ovos em lugares secos, escondendo-os para aquecê-los. E alguns põem ovos em lugares rochosos por serem quentes. Anfíbios são animais vertebrados ovíparos, pois nascem a maioria de ovos colocados na água. Quando filhotes, vivem na água e respiram por brânquias. Depois de alguns dias nascidos, inicia-se a metamorfose, onde o corpo muda. Perdem a cauda e os membros se desenvolvem, tornando-se adultos e passam a viver na terra e respirar por pulmões e pela pele. Exemplo do sapo, da rã e da perereca. Nessa classificação dos anfíbios, vocês já ouviram falar como seria a transformação do sapo, da rã e da perereca? É muito interessante se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre eles, certo? Os peixes. São animais vertebrados aquáticos que se movimentam por nadadeiras, não têm pulmões e respiram por brânquias ou gueiras.
Em geral, os peixes têm o corpo coberto de escamas. A maioria dos peixes são ovíparos, mas há espécies ovovivíparas, que se desenvolvem em um ovo que aparecem ainda dentro do corpo da fêmea. Os peixes podem viver em água doce, nos rios e lagos, ou em água salgada no mar. A carne dos peixes é usada na alimentação e o óleo na medicina, exemplo, óleo de fígado de bacalhau. E a carne de peixe é uma delícia. Vocês já provaram, crianças? Então, aqui termina a nossa aula de ciências sobre os animais, né? Pesquisem com mais profundidade o assunto, o conteúdo, abram um livro nessas páginas que a tia falou, respondam os exercícios, né? Um beijo no coração para vocês, tudo de bom, gente. Tô com saudades, viu? Até a próxima.